Expressa Raquel. Professor, aí a casa é sua. Muito obrigado a todos. Eu convido para sentar. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos organizadores. Esse é um evento muito importante. Nós precisamos aproximar a universidade do governo o governo da indústria. Então, é muito importante que a gente realize esse tipo de evento. Para mim, coube essa tarefa muito fácil de coordenar um painel de pessoas que, de fato, fazem como o apresentador mencionou, o impacto e diferença da IA no governo, da IA dentro dos órgãos públicos. Antes de começar o processo, eu queria que vocês entendessem que vai ser muito informal, vai ser uma conversa. Nós combinamos uma sequência, nós combinamos algumas falas, mas ao final de cada fala eu gostaria, se possível, que vocês perguntassem, e comentassem. Claro que o nosso tempo é reduzido, nós não podemos fazer grandes discussões, mas era importante a participação de todos. Então, o assunto é muito instigante. Quando a gente fala em inteligência artificial, nós estamos falando hoje da tecnologia que está no centro da nossa sociedade. Talvez algumas pessoas não gostem, como não gostaram no passado, ao discutirmos o computador no centro da sociedade. Mas isso foi na outra revolução, na terceira, na revolução da sociedade da informação. Hoje, nós estamos na sociedade da inteligência. E aí, as coisas, como o nome diz, elas mudam. Com a revolução, tudo muda. Nós precisamos, obviamente, discutir o que é IA, e como o IA pode ajudar o governo a ser melhor, a prestar melhores serviços à sociedade. Klaus Schwab, ele, que é o organizador do Fórum Mundial de Davos, na Suíça, ele disse que o mundo entrou em um processo de mudança, e talvez o maior de todos os processos de mudança dos ocorridos. Só que ele falou isso há 6 anos atrás. Então, nós não estamos mais, necessariamente, no começo da revolução da inteligência. A revolução da inteligência já está aí. Nós já temos as grandes empresas faturando alto por causa da IA. Todas essas grandes empresas, que vocês não precisam nem dizer os nomes aqui, existem por causa da IA. Então, não são empresas que vendem necessariamente o serviço que está na propaganda. O que existe por trás é a aplicação de inteligência. E eu lembro que em minhas muitas reuniões, como o nosso mestre de cerimônias falou, eu sou da universidade, mas eu gosto de sair da universidade, ir para outros lugares, e o meu local preferido é visitar órgãos do governo. Porque eu acho que, isso é a minha opinião, posso estar errado, eu acho que uma das maiores necessidades hoje é de equipar o governo para que ele seja também um governo 4.0, numa sociedade que já está 4.0. Senão vai haver um descompasso importante, e os serviços vão ser a primeira vítima. Muito bem, numa dessas reuniões eu falei exatamente isso. E a partir de então, isso já faz, eu acho que quase 6 anos, nós estamos caminhando juntos com vários órgãos do Estado. Eu vou mencionar alguns, mas são muitos. Eu vou mencionar aqui a ATI, que é um tesouro pernambucano, não só porque é de TI, eu sou de TI também, mas é porque a ATI vem sendo, ao longo de todos esses, são quantos anos? 50 anos? Quem é a ATI? 52 anos, então é um tesouro. A Imprel é outro tesouro. Então nós precisamos valorizar o que nós temos aqui. Então nós temos essa parceria com a Imprel, com a ATI, vamos fazer com a Imprel, de longa data, tentando trazer órgãos públicos para dentro da universidade e lá dentro tentar não só capacitar pessoas, mas desenvolver algumas provas de conceito funcionais que ajudem as empresas, isso obviamente a custo zero. A Mônica está aqui, ela toda vez não gosta quando eu digo isso, mas a universidade não pode cobrar do governo.
Não pode. Nós estamos dando aula e o projeto torna-se parte do processo de ensino-aprendizagem. Bom, mas eu não estou aqui para falar, os palestrantes estão ali, não é? Cada um tem muito a dizer e exemplificar para todos vocês como a IA pode ser útil ao governo. Não é? Eu só gostaria de, para padronizar aqui os entendimentos, não é, propor que a definição de um sistema inteligente seja aquele sistema que é capaz de aprender e, portanto, melhorar com o tempo. Essa é a grande questão, né? Se resume a isso. IA é tão interessante, útil, etc., porque os sistemas que possuem IA, se eles forem bem desenvolvidos, eles melhoram o seu desempenho ao longo do tempo. E, obviamente, assim como os computadores na década de 80, 90 diminuíram os trabalhos repetitivos, a IA diminui os trabalhos repetitivos mentais. O computador diminuiu o trabalho repetitivo braçal. A IA faz isso no trabalho repetitivo mental. Então, vocês vão ver vários exemplos, eu não vou dar spoiler, porque eu conheço a maioria do que se vai discutir aqui. Eu quero que cada um fale, né? E combinar esse protocolo informal, né? No final de cada fala, a gente reserva um pouquinho do tempo. Álvaro, você fala muito. Se controle, tá bom? Então vamos começar. Eu gostaria de chamar meu colega, o professor William, para falar um pouco do impacto da IA na perspectiva da Universidade de Pernambuco. Por favor. Obrigado. Boa tarde, gente. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. É uma alegria gigantesca participar desse momento, um espaço muito especial que é o Gov in Play, né? Um espaço de muita colaboração, da gente pode fazer uma troca muito rica. Bem, como no papel de vice-coordenador, né, no programa de Engenharia de Computação da Escola Politécnica de Engenharia de Computação, eu posso dizer com muita tranquilidade que o nosso programa ele tem uma proximidade, uma vontade por natureza, uma vocação de aproximação com a iniciativa privada e com o governo de forma muito intensa, né? Isso aí não é de hoje, né? Eu posso dizer com tranquilidade que eu sou relativamente novo no programa. O professor Fernando Duarte já tem um bom tempo no nosso programa, né? Posso dizer que é o nosso decano? É o nosso decano, né? Então, nós temos essa solidez e essa vontade, essa vocação de desenvolver projetos técnicos científicos de inovação, sempre com essa pegada, essa vontade, né, de colaboração com a indústria, com o governo. Então isso é uma coisa de base, isso é muito importante. Isso é base da nossa conversa que nós temos aqui de aproximação da indústria, do governo com a universidade. É a nossa essência, que é desenvolver ciência, mas desenvolver ciência aplicada, desenvolver ciência a qual a gente consiga, de fato, visualizar aplicações e também, obviamente, como essência da universidade, que a gente consiga disseminar conhecimento. Conhecimento esse que a gente consegue disseminar através de, obviamente, publicações científicas, registros, né, de patentes, etc. Então, essa essência nós temos por natureza. Então, sintam-se convidados, obviamente, como o professor Fernando bem colocou, né, vários colegas aqui, já identificamos alguns, né, que estão em órgãos como a ATI, Emprel e tantos outros, que já estão conosco, né, no mestrado, no programa de mestrado, no programa de doutorado, desenvolvendo suas pesquisas e aplicando nos respectivos órgãos. Isso é muito importante, isso nos deixa muito contentes, né? E um outro ponto importante, a gente pode citar algumas iniciativas importantes. Dentre elas, eu posso citar com muita tranquilidade a recente iniciativa que teve, por exemplo, do próprio PET, né? O PET Golf foi uma iniciativa muito importante, essa articulação
do governo, né? Desse arranjo do governo com a FACEP, com a Secretaria de Tecnologia e Inovação do Estado, onde a gente tem um arranjo muito interessante, onde a gente tem um projeto atual, o Giga. Acredito que alguns de vocês estão também aqui nesse arranjo, onde nós temos o professor Fernando, inclusive, coordenando um desses projetos agora, que é de inteligência artificial, e aí conduzindo, acredito que 5 equipes, é isso? 5 equipes, e produzindo, de fato, né, MVPs, produtos com base nos problemas dos respectivos órgãos, né? Então isso é muito interessante. Temos também trazendo, né, para esse contexto alunos também da universidade que vão apoiar o desenvolvimento desses projetos. Então a gente percebe que é uma articulação muito rica de colaboração indústria-academia, extremamente rica. Eu estou aqui com um chapéu, né, da engenharia de software, não sou um pesquisador da inteligência artificial, mas no nosso programa a gente procura ao máximo realizar colaborações diversas, porque eu imagino, a maioria de vocês, eu acho que vocês concordam comigo, que a engenharia de software, ela permeia, né, todas as fases do ciclo de vida. Então, desde a lei da análise, desde do design, né, Bruno, até a implementação, de fato, teste, qualidade, enfim, até, de fato, a entrega do projeto e depois. Então, na minha opinião, é indissociável. Uma vez que você desenvolve produtos de inteligência artificial, você, de fato, tem uma relação muito próxima com a engenharia de software. Prova disso é exatamente o projeto, né, interessantíssimo de inteligência artificial, que é o Framework, que Álvaro vai falar com muita competência e propriedade daqui a pouco para vocês, que é um framework que vai ajudar muito, né, no processo de decisão para analistas de negócio, analistas técnicos também, no contexto do nosso Estado. Então, Fernando, essas são as minhas breves palavras, né? Então fico à disposição também, já fazendo um pequeno merchan aqui do nosso programa, Fernando, fica aí um convite para todos, no sentido de se aproximarem, né, da Universidade de Pernambuco, se aproximarem do programa de Engenharia de Computação, que nós estamos de braços abertos para estreitar essas colaborações. Tá ok? Então, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado. Perguntas para o professor? Alguma pergunta? Alguma dúvida? William falou duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, que existe uma diversidade muito grande de possibilidades de interagir com a universidade, né? Possibilidade muito grande de aplicar IA no governo, né? E a universidade está, sim, de braços abertos. Nós, há algum tempo, decidimos também, recebendo no programa de pós-graduação pessoas que são egressas do serviço público, né? Que saíram do serviço público, mas que vêm de lá. Né? Então, temos muitas pessoas hoje que são do serviço público pernambucano e estão fazendo pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrados e doutorados conosco. Temos também, obviamente, muitos programas de pós-graduação lato sensu, IA, sensibilidade, mas não é necessariamente só merchandising, mas é também dizer a vocês que a Universidade de Pernambuco, né, e as outras, claro, estão abertas a receber vocês, que são servidores, a maioria, servidores públicos, que precisam, né, estar sintonizados com a nova revolução. E o Estado precisa também. Bom, se não há mais, então, perguntas, alguma pergunta mais, alguma curiosidade nesse sentido, aí já passamos direto para o próximo. E não necessariamente agora, né, Fernando? A gente pode ir no bate-bola. Claro, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que surja, né, ficamos nesse sentido à vontade. Raquel, vamos lá. Então, Raquel, vocês já foram apresentados, uma pessoa que tem uma atividade grande, né, no uso da tecnologia dentro do governo. E eu, na minha fala inicial, eu esqueci de dizer que
um dos primeiros órgãos que interagiu bem conosco foi a controladoria, né? Nós temos hoje já formado 2 mestres lá na controladoria, né? E vários sistemas menores, sistemas verticais, que foram desenvolvidos no âmbito dessa parceria. Então, Raquel, por favor, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Sou Raquel, Carmen Raquel, né? Queria botar o nome Carmen, aí disse ninguém vai me conhecer. Então é Raquel. Eu estou na CGE desde 2017, mas eu sou servidora desde 2006, então eu estava na ATI, né? Até 2017, na Secretaria de Educação, Bruna. Aprendi muito também na prefeitura aqui com os colegas, e agradecer esse tempo que eu passei na ATI, que foi muito importante. Na CGE, falar um pouquinho da nossa experiência de inteligência artificial. Em 2016 foi quando a gente começou o projeto Sala de Aula Aberta, com o professor Fernando, e depois até Mônica Bandeira também se engajou bastante. O propósito desse projeto do Sala de Aula Aberta é fazer um intercâmbio entre a academia com problemas do mundo real. Então, alguns projetos foram selecionados, a gente também teve a contrapartida, a gente assistia a aula, os servidores, e foi bem frutífero, né? Temos alguns projetos. Um que ficou até hoje, que eu gostaria de falar, é o do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Então, a gente, na época, o aluno, junto com o servidor, pegou a série histórica de 10 anos para trás, desde 2007, para fazer uma projeção desse fundo. O que é esse fundo? O governo federal, ele é obrigado por lei a fazer o repasse de um percentual que ele arrecada do imposto de renda e do IPI, né, para os estados e da população, né, do tamanho da população, um percentual vai para cada um. Então é muito importante que a gente faça essas projeções o mais certas possível para a gente poder se planejar, orçamento, a parte também de fluxo de caixa. E aí a controladoria faz esse estudo e fazer isso manualmente, de uma maneira meio que no chute. Então foi feito esse projeto do FPE usando redes neurais e um algoritmo de autorregressão, né? E aí foi muito bem sucedido, e por conta dessa parceria junto com os servidores também assistindo a aula, nós conseguimos evoluir. O primeiro foi feito em Python, hoje ele é feito em R, que é uma linguagem mais para estatística, né? Mais apropriada, e conseguimos a acurácia maior. O interessante é que durante a pandemia, eu acho que não só a gente, né? Todos os sistemas do Brasil endoidaram. Ninguém tinha como saber o que ia acontecer na pandemia. Então, realmente foi um aprendizado para a gente, como lidar com isso, e conseguimos, período depois é que a gente agora está se ajustando melhor e voltamos a ter um acerto maior. Mas realmente foi um desafio muito grande. Um segundo projeto que nós temos com o Banco Mundial, o sistema de acompanhamento da regularidade das transferências. Então, esse FPE que eu falei inicialmente são as transferências obrigatórias por lei, mas existem também as transferências voluntárias. Para isso, os entes, né, que estão recebendo precisam estar 100% regulares, né, adimplentes. E aí, como o professor Fernando falou, é um trabalho repetitivo. Nós tínhamos, né, até pouco tempo, uma pessoa dedicada, ele tinha que percorrer vários sites, né, da Receita Federal, Caixa Econômica, FGTS, Correios, para ver se tinha alguma coisa com a pendência. Ele entrava de um em um CNPJ dos órgãos. Veja que quantos órgãos nós temos, direta e indireta. E aí conseguimos agora fazer um robozinho, né, um RPA, Robot Process Automation,
para poder a gente conseguir fazer esse preenchimento e conseguir identificar se está adimplente ou não, se está prestes a vencer aquela certidão, e automaticamente manda um e-mail para cada órgão. Então a gente consegue ser proativos e consegue fazer mais produtivo esse servidor que ficava só fazendo isso, né? Esse é o segundo. Um terceiro que a gente está fazendo é o contrário. Eu falei até agora, a gente recebendo transferência, mas Pernambuco também faz transferência para municípios e entidades não governamentais, né? Organizações. Então, para isso, elas também têm que estar adimplentes. Temos um sistema hoje chamado CRT, é o Cadastro de Regularidade das Transferências, onde quem está pleiteando a transferência faz o upload e coloca todos os seus certificados, dependendo, né, de quem seja, os certificados são diferentes. Mas aí também tem pessoas só fazendo esse checklist, isso aqui está ok, isso aqui está ok. Então, através da usina Pernambucana de Inovação, a gente fez um convênio para um laboratório de inovação do setor público, o LISC, né? E, através disso, fizemos uma mentoria com um aluno doutorando. Ele veio para dentro da CGE, não dentro porque foi durante a pandemia, então foi remoto. Mas junto com a gente, a gente conseguiu ler esses certificados para ver se estava válido ou não. Esse ainda não está com inteligência artificial, porque a gente não usou nenhum algoritmo de inteligência artificial, ele está só com palavras-chave. Mas é uma cimentinha que a gente vai evoluir, né, para isso. Como é que está meu tempo? Tenho tempo ainda? Mais 3 minutos? Pronto. Um exemplozinho que a gente está ainda em fase de contratação. Um chatbot. Então, temos o portal da transparência, que eu não sei aqui quem conhece, mas quando você entra no portal é enorme. Então, muitas opções de consultas, informações, nem sempre você sabe onde você obter algum dado, alguma informação. Então, através desse chatbot, a gente vai conversando com o cidadão vai conseguir entender onde é que ele consegue a informação. Vai aprendendo, o chatbot vai aprendendo, quando não tiver, ele transborda para um atendente, um ser humano. E futuramente, né, isso aqui é o portal da transparência ativa, mas tem a transparência também passiva, que é a ouvidoria. Então, futuramente, através desse chatbot, ele vai poder abrir um pedido de acesso à informação, um pedido da LGPD, uma denúncia. E aí, é isso. Muito obrigado, vamos agradecer. São muitos exemplos, eu tenho certeza que teriam muito mais exemplos. Alguém tem alguma pergunta? Quer alguma curiosidade? Bom, podemos deixar para o final, mas então, por favor, Raquel, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é que nós temos hoje aqui um grupo de pessoas que tem muitos bons exemplos para dar para vocês, para mencionar. Não foi eu que montei o painel, mas eu me sinto em casa, porque essas pessoas que estão sentadas ali são parceiros que nós viemos já trabalhando e produzindo muita coisa interessante, em termos práticos, aplicando a teoria na prática. E o próximo palestrante, a ordem não foi eu que selecionei, é convidar o Álvaro Pinheiro, né, que vem de um outro órgão. Todos são como AGT, como você fala, mas estão nos órgãos aí. Álvaro vem da Procuradoria, né, que é um órgão também muito importante, porque é um órgão que pode gerar recursos e recuperar recursos para o Estado. Álvaro, em particular, não só ele faz esse trabalho de desenvolvimento dos RPAs e tudo mais, mas agora ele está trabalhando em um projeto muito interessante que ele vai contar para vocês. Mas, de qualquer maneira, eu quero também usar aqui Álvaro como um exemplo de alguém que decidiu
né, voltar para a academia e fazer o doutorado. Então, Álvaro está no ano final. Se no ano que vem você não terminar, eu boto você para fora. Mas ele vai ter o doutorado dele em engenharia de computação. Álvaro, por favor. Professor Fernando, obrigado pelas palavras. Bom, eu sou Álvaro Pinheiro, sou um AGTIC, né, um analista em gestão de tecnologia da informação e comunicação. Termo que eu acho muito, essa sigla muito relevante para o Estado. Nós, AGTICs, estamos espalhados aí em todos os órgãos do Estado de Pernambuco, fazer fomento da tecnologia, a gestão. E eu, no momento, eu sou AGTIC e estou na Procuradoria, né? Já são 15 anos. E nesse período eu entrei como coordenador de sistemas, mas hoje a sigla é CSI, que é Coordenação de Sistemas, Automação Digital e Inovação. E essa mudança de coordenação de sistemas para automação digital e inovação gerou muita mudança dentro da Procuradoria. Isso ocorreu em 2016, na verdade, assim, efetivamente foi em 2018. E mais precisamente foi no segundo semestre de 2018, no sala de aula aberta com o professor Fernando. Estavam participando eu, como especialista em tecnologia, e o procurador, que hoje é o secretário-geral, que na época era o coordenador de administrativa do Estado. Então, o André Leite e eu participamos no sala de aula aberta, objetivando trazer a inteligência artificial para dentro da PGE. A CSI ela já vinha desde 2008, quando eu fui lotado lá na PGE, desenvolvendo aplicações. A CSI ela é dividida em 4 grandes áreas. A área de apps, que a gente desenvolve as aplicações web responsivas. A gente usa a plataforma .NET para esse desenvolvimento. A aplicação de BI e a BA. A gente usa a ferramenta QuickSense para fazer o desenvolvimento, a análise descritiva dos dados, para gerar os dashboards, os painéis e as análises preditivas, BA. Também usamos o QuickSense para gerar esses dashes. E a partir de 2018, 2019, a gente começou a desenvolver os RPAs que Raquel falou, que é o Robotic Process Automation. São robôs, né? Robôs, quando a gente fala tem bots, então a gente entende logo que está inovando. Mas se a gente for olhar o robô em si, ele é um script que substitui o humano. E essa palavra substitui o humano, aí até tomando cuidado com o termo, veja, dentro de um processo de negócio, você tem etapas repetitivas. Que o humano fazer essas etapas repetitivas é muito cansativo e propício a erros, porque o ser humano ele foi feito para fazer algo criativo, trabalhos cognitivos. O humano não gosta de trabalho repetitivo. E é aí onde entra o RPA, os robôs. Eles tiramos o trabalhador humano e colocamos o trabalhador digital nessas etapas repetitivas. Inclusive a Procuradoria, desde 2018, quando a gente começou a colocar os robôs, hoje a gente tem mais de 50 bots dentro da Procuradoria, não houve nenhuma demissão de terceirizados, nem devolução de servidores, mas sim contratação de novos terceirizados para o órgão. Então veja que a automatização não gera desemprego como existe esse receio, né? Receio até natural. Mas hoje a PGE ela está num nível acima. Hoje ela não está mais fazendo automação. Hoje ela faz hiperautomação. Porque a gente tem uma quarta vertente de desenvolvimento na CSI, que é a inteligência artificial, que começou lá no sala de aula aberta, onde a gente desenvolveu a nossa primeira IA, que é chamado Rating da Dívida Ativa, que é em parceria com a Secretaria da Fazenda. Então a gente não faz só PGE junto com o Cepaz, mas com esse processo a PGE ela começou a fazer uma série de parcerias, graças à nossa amiga AGTIC Mônica Bandeira com o Ligov. Na verdade, com algo maior, que é o LIG,
que é o Laboratório de Integração Universidade, Governo e Empresas, que tem vários projetos lá dentro. O Sala de Aula Aberta é um, o Ligov é outro, entre outros projetos, como dados abertos, aí vai. Mas a gente trouxe o Ligov para dentro da PGE. O que é o Ligov? É o Laboratório de Inteligência Governamental. Dessa vez eu não troquei. Eu sempre troco por inovação, mas é inteligência governamental. E aí a gente trouxe alunos de graduação e pós-graduação da UPE para dentro da PGE, para dentro da CSI. Lá dentro tem o Ligov, que é formado por esses alunos que fazem engenharia da computação e tem esse know-how, essa expertise em Python para desenvolvimento de aplicações em inteligência artificial. E a gente teve um segundo projeto. Esse projeto ele foi iniciado com um aluno de doutorado, orientando o Fernando. Hoje já não está mais conosco, já saiu. Essa aplicação ela já passou por várias mãos lá dentro da CSI, mas a gente já tem essa segunda inteligência artificial, que era chamada de LIA, em homenagem à cirandeira Lia de Itamaracá. Os nomes dos robôs, das inteligências artificiais, que vocês tem Capiva, que é a inteligência artificial que trabalha com as demandas repetitivas, e a LIA, que ela trabalha fazendo análise dos documentos, dos processos que os procuradores trabalham, determinando o que é relevante e o que não é relevante. Quer dizer, só segue para procurador aquilo que é processo relevante, para não haver perda de energia desses profissionais do Estado. E aí a gente, em seguida, veio com o novo, o PEPGov, que é o Programa de Extensão Tecnológica do Governo. Participamos, a CSI participou com 4 componentes, com uma procuradora, Lilian, que hoje faz pós-doutorado, também lá na UPR, e aí foi desenvolvido com o motor da inteligência artificial, que hoje é a ANA, em homenagem por Ana, em homenagem à Ana Nery, já que essa inteligência artificial é para a área de saúde dentro da Procuradoria. A gente tem vários núcleos dentro da Procuradoria, um deles é de saúde, e a ANA está trabalhando, está sendo finalizada. Falta pouco para ser finalizada. E estamos agora, de novo, entrando no GIGA, que é a jornada de inovação, governo e academia, se não me engano. E o GIGA, nós, de novo, estamos com mais 2 componentes da CSI, mais um procurador e mais um componente da execução fiscal, e a gente vai também colocar mais uma inteligência artificial na execução fiscal, na procuradoria. E se tudo der certo, se o meu orientador permitirem, tá? No começo do ano que vem, eu vou ter o meu projeto de doutorado, a minha tese, também contribuindo não só para a PGE, mas para o Estado, que é um projeto que visa, é um framework de inteligência artificial e inteligência computacional, porque inteligência artificial é um termo muito abrangente, né? Quando a gente fala inteligência computacional, a gente vai indicar machine learning, aprendizado de máquina, que esse é o foco. Para apoiar tanto especialistas em tecnologia como especialistas em negócio. Então imagine uma ferramenta, uma arquitetura, melhor dizendo, que o engenheiro de software, que não tem um know-how muito forte em inteligência artificial, vai ter uma inteligência o apoiando. Dizendo assim, Sandra, para você resolver esse seu problema, é bom você usar árvore de decisão, é bom você usar bootleg perceptron, você sendo engenheiro de software. E ao mesmo tempo, essa mesma arquitetura vai chegar para a IMA, que é uma gestora, que não é da área de tecnologia, mas ela tem seus dados que foram processados por um kernel desse framework, e esse kernel usa aprendizado de máquina por reforço seguro, que é o Reinforcement Learning, e vai fazer uma recomendação para ela. Para esse teu problema, com esses seus dados, é melhor você fazer isso. É um apoio à decisão. Ele não vai dizer que você deve fazer isso, ele simplesmente está apoiando os especialistas em tecnologia e em negócio, porque a decisão é humana. Se eu disser que a decisão aqui é da máquina, meu orientador vou me reprovar aqui, pode na peça. Mas o objetivo é
você ter esse framework, essa arquitetura, que é um framework white box. Quer dizer isso? É uma arquitetura aberta, que vai ser entregue para todos os especialistas, quem for da área de tecnologia, vai poder utilizar esse framework e evoluir esse framework para as suas necessidades. Então, ele tanto vai servir para a iniciativa pública como para a iniciativa privada, para quem quiser evoluir. Muito obrigado a todos. Pessoal, eu falei no começo que nós deveríamos valorizar os valores que nós temos, essas instituições, mas nós devemos valorizar também as pessoas. Alguém como Álvaro hoje é imprescindível dentro da PGR. Isso aí não sou eu que estou dizendo. Vários procuradores falam isso. Eu só vou dizer isso uma vez para não ficar convencido. Mas vocês valorizam muito as pessoas. Aqui a gente não valoriza tanto quanto deveria. Né? E principalmente os servidores públicos. Então nós não devemos deixar essa pecha do servidor público isso aqui. O servidor público é essencial para a democracia, no Estado republicano. E quando o Álvaro estava falando, eu lembrei disso, como hoje esses sistemas são centrais na vida dos procuradores. E eu quero dizer a vocês que eles são centrais, não é porque são pequenas comodidades. A comodidade hoje que alguns desses sistemas oferecem aos procuradores é uma redução de tempo de vários dias de trabalho para alguns minutos. Então é assim. E esse é o impacto que a IA tem no governo. E não é só lá na Procuradoria. Eu desafio vocês, em qualquer que seja o órgão que vocês participem, que não haja aplicação de IA. Porque são várias classes do problema. Problema de predição, de classificação, de agrupamento, problema de estabelecimento de causas, de prioridades. Então são muitas aplicações. E para finalizar o nosso painel, eu queria convidar também um outro tesouro do Estado, agora em outro órgão, que é a Fabiana. Fabiana, que também teve esse desprendimento de sair do conforto do órgão público que trabalha e enfrentar uma pós-graduação, já que hoje, em muitos lugares, a pós-graduação estricto sensu é quase que uma continuação da graduação. E eu acho isso um pouco ruim, porque o aluno vem muito verde. Eu prefiro, às vezes, receber alguém mais maduro que pelo menos tem noção de onde vai usar toda essa tecnologia. Então, Fabiana também é alguém que tem muito a dizer para vocês. Por favor, Fabiana. Obrigada. Bom, pessoal, eu queria começar falando da minha imensa alegria de a gente estar aqui nesse evento, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês uma experiência que a gente passou tão bacana, de um órgão feito, a Agência de Regulação de Pernambuco, quando teve seus primeiros contatos com a inteligência artificial. Bom, para contextualizar vocês sobre o trabalho da gente lá na agência, a ARP tem como objetivo, tem como seu propósito, facilitar o acesso do cidadão aos serviços públicos de qualidade e por um preço justo. Então, vocês sabem que um órgão, que o Estado, ele tem a obrigação, o dever de prestar alguns serviços para a comunidade. Só que ele pode prestar esse serviço à população diretamente ou por delegação. E quando o Estado ele decide delegar o serviço, ele precisa acompanhar a prestação desse serviço. Ele tem que atestar a qualidade desse serviço e saber se não está tendo práticas abusivas em relação ao preço. Porque vocês sabem que muitas vezes se trata de um monopólio e não tem concorrência, Por ser monopólio não tem a concorrência e a concorrência é um regulador natural do mercado. E como não tem essa concorrência, alguém precisa fazer essa regulação. E aí quando a gente atua, as agências de regulação atuam para fazer justamente esse papel. A ARP é uma agência de regulação estadual multissetorial. A gente atua em 6 setores. A gente atua no saneamento, no gás natural canalizado, transporte, rodovia, energia, além das OS e OCIs. Cada segmento desse, cada setor desse com suas particularidades, mas a gente atua nesses 6 setores.
A gente costuma brincar lá na ARP que a gente é a agência mais multissetorial do Brasil, porque não tem nenhuma outra agência que atue em tantos setores feito a gente. Então, realmente, a nossa diversidade é muito grande. Então, vocês imaginem a quantidade de informações que a gente precisa analisar, a quantidade de contratos que apresenta. Cada concessionária dessa tem um contrato com suas regras, então essas regras precisam ser atendidas. Além disso, tem as normatizações, né, as leis que também precisam ser atendidas. Então, assim, diante desse contexto, dá para perceber que uma IA seria realmente de grande ajuda para a gente. E claro, a gente só percebeu isso quando eu participando de um dos projetos, das apresentações dos projetos finais de uma das turmas do professor do Sala de Aula Aberta, foi quando que eu percebi que os benefícios da IA podiam ser de grande utilidade para a gente lá na minha coordenadoria, né, na coordenadoria que eu faço parte. E aí, só para falar um pouquinho dessa coordenadoria da gente, especificamente, uma das nossas atividades, enquanto coordenadoria de tarifas e estudos econômicos financeiros, que é a que eu faço parte, uma das nossas atribuições é analisar os pedidos das concessionárias de reajuste das tarifas. Então, essas concessionárias, elas têm os contratos de concessão que foram assinados, e aí, são contratos de muitos anos, durante esse decorrer do tempo, coisas podem acontecer para que esse novo valor da tarifa precise acontecer para que o contrato seja reequilibrado, que eles estejam nas mesmas condições que ele foi assinado originalmente. Então, a gente precisa analisar todos esses pedidos, ter noção de todas essas regras contratuais para poder a gente fazer um trabalho correto. Então, pronto. Então, diante desse contexto, a gente resolveu adotar a inteligência artificial. Aí, depois que eu assistindo lá as apresentações do programa Sala de Aula Aberta, levei para a minha coordenadora de tarifas, Angela Freitas, que é uma pessoa super inovadora, adora uma novidade, e assim, eu nem precisei explicar muito, falar muito, ela já era a sua causa e disse, vamos fazer, vamos participar sim. E aí foi quando a gente participou por 2 edições do programa Sala de Aula Aberta, e nessas 2 edições a gente levou a problemática da avaliação da base de ativos da Compesa. E cada edição, esse problema foi abordado de um aspecto diferente. E aí, para vocês entenderem, essa avaliação da base de ativos são todos os bens que uma empresa do tamanho da Compesa tem. Então, imagina o tamanho dessa base de ativos. E essa atividade é uma das tarefas de todo o processo de revisão tarifária. Fabiana, diga só a ordem de grandeza. Quantas avaliações você precisa fazer? Olha, a gente tem a base enxuta da gente tem mais de 36 mil ativos. Mas se for pegar a base completa, tem mais de 90. Se a gente pegar a base completa toda, né? Bom, e aí a gente para fazer essa avaliação, a gente precisa avaliar. Aí qual é o papel dessa tarefa? A gente precisa avaliar cada ativo desse para decidir se esse ativo entra para a equação, para compor a equação tarifária ou não. Então, assim, é uma atividade muito demorada, complexa. A gente tem contato com uma grande quantidade de dados, quantidade e variedade de dados faltantes, dados inconsistentes, e tudo isso contribui para que a nossa tomada de decisão seja lenta. E aí foi quando a gente decidiu, por isso a gente decidiu que essa tarefa seria a nossa tarefa piloto, para ter uma inteligência artificial nos apoiando. E aí, na primeira edição, a gente levou para os alunos essa fase, em que os alunos aplicaram técnicas de inteligência computacional para inferir se aquele ativo era pertencente ao sistema de água ou esgoto. Porque essa informação a gente tinha de alguns ativos, mas a gente não tinha de todos, e a gente precisava. E aí eles conseguiram fazer essa inferência com uma acurácia muito boa, e em cima disso fizeram uma classificação, que vai auxiliar bastante a gente nas nossas análises, quando a gente for fazer a revisão tarifária, que vai estar previsto para acontecer o ano que vem. Então, esse ano a gente está preparando o terreno, porque o ano que vem a gente vai entrar em execução. Então, assim, a gente já tem essa parte que já está bem adiantada do nosso trabalho. E na segunda edição do programa, a gente levou um problema um pouco mais complexo. A gente precisava de informações complementares àquelas informações que a gente já tinha. E essas informações elas estavam espalhadas em mais de 1.800 PDFs. E cada PDF desse podia conter 2 a mais de 40 páginas. Então, assim, era um processamento muito grande, humanamente impossível de fazer
mas os alunos conseguiram fazer, eles utilizaram técnicas de processamento de linguagem natural, conseguiram extrair essas informações e, em cima disso, fizeram uma análise que vai facilitar bastante a aplicação do índice de aproveitamento de um determinado grupo específico de alunos. Então, assim, foi fantástico a participação da gente. A gente pode ver na prática o benefício que uma inteligência artificial pode trazer para a gente. E a gente vai conseguir fazer um trabalho de melhor qualidade e em menos tempo, para a gente isso até claro. E aí foi quando ficou evidente que a gente precisava ter internamente uma equipe capacitada nessa tecnologia para que a gente ganhasse autonomia, não só para manter esses modelos que a gente resultado do programa, mas para criar novos modelos. E aí foi quando a gente resolveu entrar, né, montar uma equipe, estruturar uma equipe para entrar no próximo ano no programa do PET Love, que foi falado aqui, e a gente já está de olho nisso. A gente já tem uma ideia do projeto, como é que vai ser um projeto especialista, inteligente, baseado em regras, mas aí dessa vez vai ser o setor de gasto analisado. E aí essa nossa ideia, a gente já está montando a equipe para o ano que vem a gente vir com tudo. E assim, pessoal, era essa experiência. E só para finalizar, a gente sabe, né, hoje já é uma realidade de que se uma empresa ou um órgão não tem uma IA auxiliando ali no seu dia a dia, não vai muito longe. E isso vai ficar cada vez mais evidente e a gente não quer ficar para trás. Por isso que a gente está fazendo nossa tarefa de casa. Se alguém tiver alguma pergunta. Pessoal, vamos reconhecer. Um comentário também, assim, vocês veem entusiasmo, eu fico muito feliz porque são pessoas que são funcionários públicos, estão fazendo sua tarefa e estão fazendo mais do que a sua tarefa. Por exemplo, a Miranda está desenvolvendo um algoritmo novo, né, revolucionário, baseado em fungos. Sim, você ouviu corretamente. E esse algoritmo provavelmente vai oferecer vantagens em aplicações de classificação complexas, que é o que ela tem. Então, são coisas muito legais. Todos falaram, né? Eu acho que agora nós temos um tempo para perguntas, mas eu gostaria de dizer que existem muitos outros exemplos. Está aqui o ex-SAD, né? Superintendente de Inovação da SAD. Nós fizemos também vários trabalhos com você, depois se você quiser falar alguma coisa. Né? A nossa madrinha, que é Mônica, que é a madrinha de todo mundo aqui, né? E que já quer falar, e aí agora a gente vai até 10 horas. Né? Passa o microfone. Pedir licença aqui à direção da TI, aos colegas da gente, para agradecer a você, principalmente ao professor Fernando, e é uma iniciativa, né, que é muito assim, audaciosa, de você querer, como ele diz, visitar os órgãos, conhecer os nossos problemas. Inovação não é um problema transacional, nem só um processo. É exatamente identificar naquele processo que é relevante a gente inovar, a gente melhorar e dar outras oportunidades para que aquelas pessoas que têm o conhecimento que já está, vamos dizer assim, protocolizado, mas existe esse termo, né, já está organizado, para a máquina executar de boa, sem um problema de substituição aí, e pensar em coisas novas. Então, inovação no processo coletivo. O professor Fernando é uma pessoa incrível, um professor nota 1000, todos os colegas que vão para a sala de aula, ele diz assim, não, você pensa que a universidade tem que ser contratada para vir resolver o problema. Não é assim não, você tem que ir lá, entender a linguagem do que é IA, certo? Não adianta olhar no Google, tem que ir lá, olhar para os estudantes, conversar com os colegas, discutir o problema, identificar se ali tem ou não tem uma complexidade de inovação. Eu acho perfeito, eu queria que a gente batesse palma aqui, e o que é, vem fazendo isso há 4 anos, e a gente tem que agradecer. Eu queria a oportunidade de agradecer a UPE, a Escola de Computação,